Suba a bordo! Depressa, não temos muito tempo! Estamos em uma jornada cósmica, indo ao encontro da maior estrela do universo. A primeira pela qual passamos é o nosso Sol. De longe não é a maior que existe, mas ainda é enorme. Você pode colocar 1 milhão de terras dentro dela. Isso significa que, se pensarmos no Sol como uma bola de basquete, a Terra teria metade do tamanho de uma borracha de lápis. Se colocarmos todos os planetas de um lado de uma escala e o Sol do outro, eles não teriam chance. A estrela representa 99,9% de toda a massa de todo o sistema solar. Massa é basicamente a quantidade de material ou matéria de que algo é feito. E é a isso que você pode agradecer pelo brilho das estrelas. Veja, quanto mais matéria tem uma delas, mais espesso e quente seu núcleo se torna. Isso inicia uma cadeia de reações químicas. Os átomos de hidrogênio se chocam uns com os outros para formar o hélio, liberando uma quantidade incrível de energia. Essa é a luz e o calor da estrela. Portanto, as maiores também são as mais brilhantes. Mas com todas essas reações acontecendo, isso encurta a vida útil de uma estrela. Quando ela começa a ficar sem combustível, entrará na fase gigante, se expandirá e ficará vermelha, o que nos traz de volta à tarefa em questão. A maior estrela que encontraremos provavelmente estará no limite de sua vida. Ligando nossos motores hiperleves, logo chegaremos ao sistema Luhmann 16. Aqui encontraremos uma das menores estrelas, uma anã marrom. Menores, aqui significa tipo o tamanho de Júpiter. Mas para estrelas, são pequenas. Anãs marrons também são chamadas de falhadas, porque não têm massa suficiente para as reações químicas. Isso significa que não são tão brilhantes, mas super densas. Toda a matéria nelas está tão compactada que pesam 80 vezes mais que Júpiter, mesmo sendo de tamanho igual. Se você ficou impressionado, compare com uma anã branca, ainda mais fortemente embalada. Esta aqui é a Sirius B. Também tem o tamanho de Júpiter, mas pesaria tanto quanto o Sol. Ela emite uma luz branca fraca. Assim que ficar sem gás, ficará vermelha e esfriará. Agora vamos voar mais perto da sua vizinha gigante, a Sirius A. Você a vê facilmente da Terra. Não é necessário nenhum telescópio. 2 vezes mais pesada e mais de 1,5 vezes mais larga que nosso Sol. É a mais brilhante em nosso céu noturno. Agora estamos a 550 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Cassiopeia. Quase 100 anos atrás aconteceu aqui uma explosão cósmica que expandiu a atmosfera da estrela Gama Cassiopeia e alguns gases foram lançados no espaço. Depois disso, ela se tornou a mais brilhante da constelação. É 10 vezes mais larga que o nosso Sol. Seguindo para a famosa Estrela do Norte. Curioso que diferentes estrelas tiveram esse título ao longo dos anos, e outras o levarão no futuro. Isso ocorre porque a estrela polar da Terra muda a cada 26 mil anos. Imagine nosso planeta como um peão. O Polo Norte se moverá em um pequeno círculo, apontando o norte verdadeiro para diferentes estrelas. Atualmente é uma supergigante 37 vezes mais larga e 5 vezes mais pesada que o nosso Sol. É fácil de encontrá-la no céu noturno. Está na ponta do cabo da Ursa Menor. Prepare-se agora! Estamos partindo para o olho da tempestade, o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Para ver a próxima estrela, precisamos mudar para o modo infravermelho. Esta estrela da pistola está se escondendo de nós na poeira espacial. Em apenas 20 segundos, ela emite tanta luz quanto o Sol em um ano inteiro. E seu tamanho é de cair o queixo. É 420 vezes mais larga que o nosso astro-rei, mas ainda não é a mais luminosa conhecida pela humanidade. Essa seria uma supergigante azul na constelação de Triangulum. Conheça a B416. Ela é quase 10 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Mas quanto mais brilhante é uma estrela, mais rápido ela queima todo o seu combustível e mais curta será sua vida útil. Comparada com uma anã vermelha que mal brilha e queima combustível muito mais lentamente, sua vida será centenas de milhares de vezes mais curta. A uma distância de 3.400 anos-luz da Terra, há um dos corpos celestes mais raros do universo. É uma supergigante amarela chamada Rho Cassiopeia. Entre as incontáveis estrelas em nossa galáxia, existem apenas algumas dúzias delas. E mesmo que esteja extremamente longe do nosso planeta, ainda é possível vê-la no céu sem a ajuda de um telescópio.
Isso porque ela é 300 mil vezes mais brilhante que o nosso Sol. Também ajuda que seja 900 vezes mais larga do que ele. E sua cor nos diz que suas reservas de combustível durarão muito tempo. Quando a Rho Cassiopeia começar a ficar vermelha e expandir, será uma das maiores estrelas em todo o universo. Agora passamos para a constelação de Órion. A estrela à nossa frente, a Betelgeuse, é uma das maiores visíveis a olho nu. Com 700 vezes o tamanho do nosso Sol, se tomasse o lugar dele, sua superfície tocaria o cinturão de asteroides, que fica entre as órbitas de Júpiter e Marte, e engolfaria os 4 planetas mais centrais, incluindo a Terra. Mas a Betelgeuse deixou os astrônomos muito animados. Eles preveem que ela explodirá em um fantástico show celestial nos próximos 10 mil anos. Será o maior evento astronômico de todos os tempos, porque seremos capazes de observar uma supernova a uma distância próxima, mas segura o suficiente. Quando explodir, brilhará como uma meia-lua. Será visível no céu diurno por 1 ano e durante a noite por vários outros. Agora nos aventuramos em estrelas que excedem em 1000 vezes a largura do Sol. Mu Cephei é uma hipergigante que ostenta o título de a mais vermelha conhecida. Sua cor nos diz que o medidor de combustível está cada vez mais perto do vazio. Ela é tão grande que poderia conter 1 bilhão de sóis. E, por causa de sua massa, eventualmente se tornará uma supernova ou mesmo um buraco negro. Vamos até quase 4.000 anos-luz de casa. Aqui está uma supergigante vermelha chamada VY Canis Majoris. É uma das maiores e mais brilhantes estrelas da Via Láctea, que pode conter 3 bilhões de sóis. E mesmo sendo tão grande, é surpreendentemente leve, apenas 17 vezes o peso do nosso astro-rei. No contexto dos corpos celestes, você poderia dizer que se trata de um balão inflado. Nos próximos 100 mil anos, a VY Canis Majoris explodirá em uma hipernova. A radiação gama destruirá toda a vida nessa região do universo. Mas esta estrela está tão longe de nosso sistema solar que não significará nenhum dano para nós. Se colocássemos a Mu Cephei no centro do nosso sistema solar, ela se projetaria totalmente para a órbita de Saturno. Para se ter uma ideia da distância para esse planeta, pense da seguinte maneira: a luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Para atingir Saturno, demora bem mais de 1 hora. Comparado a esta estrela massiva, o Sol é apenas um grão de areia. É uma das mais luminosas e vermelhas do nosso universo. Quanto maior e mais vermelha a estrela, mais perto ela está do fim. Portanto, não estamos olhando apenas para um titã do universo, mas também para um dos corpos celestes mais antigos que existem. A segunda maior estrela do universo é a UY Scuti. Tem cerca de 2,4 bilhões de quilômetros de largura, 16 vezes a distância da Terra ao Sol. Trata-se de uma variável pulsante. Seu brilho muda a cada 2 anos. A UY Scuti é uma recordista em queima de combustível por ano. Os cientistas esperam que ela evolua de volta para temperaturas mais altas, como um gigante amarelo. Nossa jornada está chegando ao fim. Diante de nós, vemos a Stephenson 218. Leva 20 mil anos para que a luz dela chegue à Terra. É difícil não ver essa supergigante vermelha em nossa minúscula casa terrestre. Ela é 2.150 vezes mais larga que o nosso Sol. Precisaríamos de 10 bilhões de sóis para preencher seu volume. Para efeito de comparação, uma praia média contém apenas cerca de 5 bilhões de grãos de areia. Estamos voando pelos planetas do nosso sistema solar. Passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, vamos através do espaço escuro para além da borda do nosso mundo. Chegamos ao nosso destino. É a nuvem de Oort. É uma região hipotética em torno do sistema solar que contém milhares de asteroides e blocos de gelo. É provável que seja onde o maior cometa da história da humanidade nasceu, e agora ele está indo em direção ao Sol. O cometa Bernardinelli-Bernstein foi descoberto por acidente durante a pesquisa de energia escura. Nossos telescópios foram apontados para um espaço distante. Seu principal objetivo era aprender mais sobre como o universo estava se expandindo. Os astrônomos também queriam fazer um mapa mais detalhado do universo observável. Os cientistas analisaram mais de 80 mil imagens e encontraram um objeto em movimento. Ele estava assustadoramente perto do nosso planeta natal. Seu tamanho era de impressionantes 100 quilômetros. Isso é mais ou menos a largura do Lago Michigan. Era um cometa já ativo com uma longa cauda. Normalmente, os cometas formam uma cauda quando se aproximam do Sol.
O calor da estrela aquece a superfície do cometa e materiais leves, como o gelo, começam a evaporar. Isso forma uma nuvem de vapor e poeira que se estende muito além do cometa. Mas Bernardinelli Bernstein fica muito longe do Sol para começar a esquentar. Isso significa que sua superfície tem uma composição diferente. Pode ser monóxido de carbono sólido. Isso aumenta a luminosidade do cometa. É por isso que ele pode ser observado com telescópios na Terra. Podemos comparar o Bernardinelli Bernstein ao maior meteorito que já caiu na Terra. Cerca de 66 milhões de anos atrás, nosso planeta foi atingido por um meteorito com cerca de 10 quilômetros de largura. Naquela época, a onda de choque da colisão percorreu a Terra várias vezes. As ondas de tsunami causadas pelo impacto foram mais altas do que os maiores arranha-céus, e a energia da explosão incendiou grandes áreas. Quase todas as criaturas vivas, incluindo dinossauros e peixes antigos, deixaram de existir. O meteorito deixou uma cratera com 3 vezes o tamanho de Manhattan. O local onde caiu era rico em enxofre. Essa substância evaporou devido ao calor anormal e formou nuvens enormes. Isso causou chuvas ácidas que caíram na Terra por várias semanas. Nosso cometa recém-descoberto é 10 vezes maior. Se estivesse voando em direção à Terra, seria perceptível a olho nu muito antes do impacto. Ele pareceria uma estrela em movimento no céu noturno. Poucos dias antes de o cometa atingir o nosso planeta, ele poderia ser visto mesmo durante o dia. Seria possível distinguir sua longa cauda também. Quando o cometa entrasse na atmosfera terrestre, ele produziria um som estrondoso tão alto que poderia ser ouvido do outro lado do planeta. Nesse ponto, o cometa começaria a esquentar devido ao atrito com o ar. Ele começaria a queimar. Incontáveis fragmentos se desprenderiam do corpo principal do meteorito e cairiam na Terra. Assim que Bernardinelli Bernstein tocasse a superfície do planeta, veríamos um clarão tão brilhante que ofuscaria o Sol. Em uma fração de segundo, uma quantidade colossal de energia seria convertida em calor. Isso resultaria na explosão mais forte da história do nosso planeta. Ela arrancaria literalmente pedaços de chão e os jogaria no ar. A onda de choque queimaria tudo no entorno de algumas centenas de quilômetros. Ela continuaria a se espalhar em diferentes direções, quebrando e tombando árvores. Em determinado momento, alcançaria montanhas cobertas de neve e desencadearia enormes avalanches que cobririam muitos vilarejos. A onda de choque daria a volta no planeta, estilhaçando vidros em prédios em todos os continentes. As ondas de tsunami seriam tão altas que cobririam cidades costeiras inteiras. O terremoto mais forte da história romperia o solo e criaria rachaduras profundas. Após o impacto, bilhões de toneladas de poeira e cinzas subiriam pelo ar. Uma nuvem negra gigante bloquearia completamente os raios do Sol. A Terra mergulharia na escuridão. Todos os detritos no ar começariam a derreter. Eles se transformariam em lava líquida e voltariam à superfície, causando ainda mais danos. As cinzas e a poeira no ar cobririam o Sol por mais alguns meses. Durante esse tempo, a temperatura na Terra cairia vários graus. Mesmo que estivessem escondidas em abrigos e bunkers profundos, as pessoas, assim como todos os outros organismos vivos do planeta, dificilmente sobreviveriam a esse acontecimento. Felizmente, o Bernardinelli Bernstein não vai se aproximar da Terra. No momento, o cometa está a cerca de 20 unidades astronômicas de distância do Sol, o que equivale a 20 vezes a distância da Terra até o Sol. Isso significa que o cometa em breve cruzará a órbita de Urano. Em 2031, ele estará a 11 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso é nos arredores da órbita de Saturno. Isso será o mais próximo que Bernardinelli Bernstein chegará do Sol. Em seguida, ele começará seu voo de volta para a borda do Sistema Solar. Mas o cometa está fadado a retornar novamente. Ele se afastará do Sol e diminuirá a velocidade até que a gravidade da estrela o empurre de volta. Então, o cometa fará outro círculo ao redor do nosso Sistema Solar. Mas isso levará cerca de 3 milhões de anos. No momento, temos outros meteoritos com que nos preocupar. Por exemplo, o 3200 Phaethonte. Ele cruza as órbitas de Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Então ele passa ao redor do Sol e volta. Esse ciclo leva cerca de 523 dias, e então tudo recomeça. Esse meteorito é considerado potencialmente perigoso, pois cruza a órbita da Terra a 7,5 distâncias entre a Lua e a Terra. Durante uma de suas últimas aproximações do nosso planeta, esse bloco de rocha de 6 km de largura encheu nosso planeta de pequenos meteoros. Como o asteroide passa frequentemente pelo Sol, sua superfície provavelmente se parecerá com o fundo seco de um pântano de lama. Ele é coberto de escamas e rachaduras.
Ao passar pela Terra, essas escamas se rompem e causam chuvas de meteoros. Mas o maior asteroide potencialmente perigoso é o 1999 JM8. Ele tem o tamanho aproximado de 77 campos de futebol e passa pela Terra a 9 distâncias lunares. Sua menor aproximação do nosso planeta acontecerá em agosto de 2137. Se esse meteorito atingisse a Terra, um continente inteiro poderia ser destruído. O resto do mundo teria tsunamis gigantescos, mas sobreviveria ao acontecimento. Então, naturalmente, os cientistas estão pensando em maneiras de proteger o planeta de tal desastre. A primeira solução é um Big Bang controlado. Uma das leis da física diz que se você aplicar alguma força em uma direção, ela causará uma reação na direção oposta. Portanto, se detectarmos um asteroide prestes a colidir com a Terra, precisaremos enviar um foguete na direção dele. Dessa forma, produziremos uma explosão controlada, não dentro, mas logo acima da superfície do corpo celeste. A explosão será direcionada para cima e o asteroide se deslocará para baixo. Mesmo essa pequena mudança seria suficiente para alterar a trajetória do asteroide, e então ele voaria passando pela Terra. Outra forma é enviar um objeto pesado, como uma nave espacial, em direção ao corpo espacial. Cada objeto pesado tem sua própria gravidade. Portanto, a espaçonave terá que voar perto do asteroide, o que atrairá a nave para sua superfície. Mas os motores da espaçonave resistirão. A nave começará a puxar o asteroide na direção oposta. Isso mudará a trajetória do asteroide e nosso planeta permanecerá intacto. Também podemos colidir o asteroide com a nave espacial. BAM! Ou podemos construir uma estação espacial, como a EEI. Ela seria equipada com um monte de lentes de aumento enormes. Enviaríamos a estação para mais perto do Sol e começaríamos a procurar asteroides potencialmente perigosos. Em seguida, apontaríamos todas as lentes para que os raios do Sol se concentrassem na rocha gigante. O calor começaria a evaporar a matéria da superfície do asteroide. É aí que a física entraria em jogo novamente. A matéria evaporaria para cima e o asteroide se moveria para baixo. Também poderíamos envolver o asteroide em uma película reflexiva, algo como um papel alumínio. Normalmente, os corpos espaciais absorvem a maior parte dos raios solares. Mas se o asteroide fosse coberto por alumínio, os raios iriam refletir na sua superfície. Isso criaria uma força de tração fraca, que deve ser suficiente para evitar a colisão. E, é claro, poderíamos anexar motores de foguete ao asteroide. Dessa forma, poderíamos não apenas alterar sua trajetória, mas também controlá-la. Mas isso dependeria do tamanho dele e do número de motores. E então, poderíamos usar essa rocha maciça para lançá-la em outros asteroides maiores. Mais de 1 milhão de terras podem caber no nosso Sol. Uma nova pesquisa mostra que entre 20% e 35% dos sóis comem seus próprios planetas. E 1/4 dos sistemas planetários orbitando estrelas como o Sol tiveram um passado caótico. A própria coisa que dá vida também pode tirá-la. Todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol. E todos eles fazem isso de uma forma um tanto consistente. É mais provável que tenham permanecido assim desde que entraram em cena, mas nem todos. Essa existência caótica significa que um sistema solar tinha muitos planetas na ninhada, até que o Sol hospedeiro decidiu derretê-los. Nosso sistema solar é projetado perfeitamente para que a gravidade de nenhum planeta interfira em outra. A força gravitacional em Júpiter é muito maior que a da Terra, o que significa que se a Terra se aproximasse de Júpiter, se transformaria em outra lua para Júpiter. O planeta é tão grande que, comparando, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Mesmo com a melhor tecnologia do mundo, é difícil dizer se as estrelas de fato comem seus planetas. A melhor maneira de estudar isso é observando sistemas binários. Essa é apenas uma maneira científica de dizer um sistema com 2 estrelas orbitando uma a outra. Normalmente, ambas as estrelas se formaram na mesma época, a partir dos mesmos gases e nas mesmas condições. Isso significa que elas devem conter mais ou menos os mesmos elementos. Quando você abre os olhos pela manhã, a luz do Sol que está viajando por milhões de quilômetros o cumprimenta. Quanto mais perto chegamos, mais quente fica. Mas os raios que partem do Sol também contêm certos produtos químicos que os tornam únicos. Os produtos químicos associados ao Sol são materiais leves como oxigênio, carbono, hidrogênio e hélio. Podem ser encontrados outros produtos nele também, mas esses são os principais. Ao estudar esses elementos, você pode aprender a história de um sistema solar com detalhes suficientes para determinar se ele foi caótico ou não.
Os cientistas estudaram 107 sistemas binários compostos de sóis como o nosso, analisando a luz. Como cada sistema continha 2 sóis, eles os compararam e contrastaram para ver as diferenças. Eles observaram as estrelas com uma fina camada externa com elementos diferentes dos de sua companheira. Todos os sóis contêm elementos leves, mas há alguns que possuem elementos rochosos como ferro, silício e titânio próximos ao Sol. Esses elementos estão associados a terrenos acidentados que você encontraria na superfície, mas eles estão flutuando no meio do espaço. A camada externa mais fina é especialmente rica em ferro em comparação com as outras camadas. Muitas estrelas são gêmeas ao nascer, mas a maioria das estrelas da Via Láctea tem um amigo em um sistema binário. Isso significa que nosso Sol é único por não ter um parceiro. Mas existem algumas teorias que sugerem que o Sol pode ter perdido seu gêmeo no passado. Estaria a cerca de 184 anos-luz de distância e o chamam de HD 186302. Essa pode ser a nossa estrela da sorte. Um berçário estelar é onde nascem milhares de estrelas. Elas são feitas de gás e poeira que gradualmente entram em colapso sob seu próprio peso. Nosso Sol pode ter começado dessa forma há 4,6 bilhões de anos. E quando elas estão maduras o suficiente, vão para o campo aberto, geralmente com seus companheiros de viagem. Na verdade, os cientistas afirmam que até 85% de todas as estrelas podem existir em pares binários ou ter mais amigos, mas mais de 50% são duplas. O único problema é que não podemos realmente vê-la, pois se desviou de sua órbita original há uma eternidade. Mas traços dela podem ser encontrados na nuvem de Oort. Esse é um vasto aglomerado de espaço que consiste em cometas, rochas espaciais e gelo nas bordas externas do alcance do nosso Sol. Eles flutuam bastante, pois estão longe da gravidade solar e podem ser facilmente retirados de sua órbita para o espaço aberto. Voar por tal espaço não é diferente de voar por qualquer vazio aleatório do espaço. A razão pela qual alguns desses elementos leves no espaço contêm elementos de rocha que você encontraria na superfície de um planeta é porque o Sol os tirou de sua órbita e os devorou à medida que se aproximavam. Isso também acontece quando uma estrela fica muito grande em seu lugar e começa a comer tudo ao seu redor. De acordo com os cientistas, se uma estrela come um planeta, pode torná-lo caótico e girar tão rapidamente que por fim ele se desfaz. Mas não se preocupe, há uma chance muito baixa de o Sol devorar um planeta em um futuro próximo. As estrelas se formam quando uma enorme nuvem de hidrogênio e hélio cresce até entrar em colapso sob seu próprio peso. A pressão aumenta e atinge níveis extremos de calor que nem conseguimos medir. Eventualmente, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, fazendo com que o hidrogênio se funda e libere energia, contrariando o colapso da gravidade. Mas quando a força gravitacional supera a fusão do hidrogênio, a estrela começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. E então, depois de cerca de 1 bilhão de anos, o hidrogênio no núcleo externo vai embora, deixando uma grande quantidade de hélio nas proximidades, que se funde com o resto dos elementos ao redor. Quando todo o hélio desaparece, a gravidade encolhe a gigante vermelha, transformando-a em uma anã branca. E quando desaparece completamente, os restos da estrela liberam toneladas de gás e poeira para o espaço. Os cientistas afirmam que o nosso Sol tem entre 7 a 8 bilhões de anos restantes antes de atingir esse estágio. Mas mesmo que isso se torne realidade, não aconteceria da noite para o dia. Algo assim leva milhões de anos para acontecer. Mas e se o Sol decidisse nos devorar durante a noite enquanto conversamos? O planeta começaria a esquentar em segundos. Cada pequena mudança de grau levaria a eventos catastróficos. As geleiras poderiam derreter em questão de segundos e inundar as terras costeiras. Mesmo pequenas ilhas em áreas remotas do mundo ficariam submersas. E, à medida que o calor aumentasse, todas as áreas cobertas de neve derreteriam instantaneamente e se transformariam em climas desérticos. Alguns lugares queimariam e seus objetos do dia a dia derreteriam no local. O interior da Terra também ficaria mais quente, permitindo que erupções vulcânicas ocorressem em todo o mundo. A Antártica derreteria com o calor, assim como os vulcões entrariam em erupção. E em questão de minutos, o planeta inteiro se transformaria em fogo e cinzas antes de explodir em pequenos pedaços flutuando no espaço, alcançando áreas das quais nunca ouvimos falar. Mas não se preocupe, algo assim não vai acontecer de verdade. Caso o Sol interferisse na nossa rotação, os resultados seriam diferentes. Também esquentaria porque o campo magnético ao nosso redor nos protege da radiação solar.
E uma vez que saíssemos do lugar, o campo magnético seria maculado e o calor extremo do Sol nos faria ferver. A força gravitacional seria instável, então a física da nossa vida cotidiana seria caótica. Teremos que esperar 5 bilhões de anos a partir de agora para o Sol se transformar em uma gigante vermelha. Ele vai crescer devorando Mercúrio e Vênus. Provavelmente, a Terra também estaria no menu. Se a Terra se movesse apenas 1,5 milhão de quilômetros em direção ao Sol, ela seria inabitável. Pode parecer muito, mas é apenas 4 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Detectar a composição química dos raios solares em sistemas solares mais distantes pode ajudar os cientistas a encontrar outros planetas semelhantes à Terra. Como a atmosfera ao redor dessas estrelas devoradoras de planetas muda a composição química, podemos detectar quais sistemas solares lá fora tiveram um passado calmo. A principal coisa que devemos observar é se os planetas têm um ciclo orbital saudável. Com nada mais atrapalhando, podemos assumir que o planeta poderia seguir os mesmos passos que a Terra fez para os humanos estarem aqui. Mas esse processo demorará muito, pois existem milhões de estrelas próximas semelhantes ao nosso Sol. As chances de encontrar um planeta semelhante ao nosso são quase impossíveis nesse ritmo. Mas se for assim, então pode haver vida nesses planetas. Não haverá como saber se é vida inteligente, mas eles podem ter tido o mesmo destino evolutivo que nós. Bem, faz muito tempo desde que houve uma supernova na Via Láctea. Mais de 400 anos para ser mais precisa. Então, estamos muito atrasados. Aqui estão as estrelas mais prováveis de fazer boom, se ainda não o fizeram. No topo da lista deve estar a estrela do hemisfério sul, Eta Carinae. As letras gregas antes do nome da constelação indicam a classificação do brilho de uma estrela nessa constelação. Sir Edmund Halley, em 1677, registrou Eta Carinae como a 7ª estrela mais brilhante da constelação Carina, Eta sendo a 7ª letra do alfabeto grego. Pode não ter parecido muito brilhante para Sir Edmund e seus contemporâneos no século XVII, mas estudos modernos da Eta Carinae estimam que ela é 5 milhões de vezes mais luminosa que o Sol. Luminosidade é o termo técnico que os astrônomos usam e não significa apenas brilho. A luminosidade refere-se à energia total liberada em todas as frequências. Eta Carinae libera 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Verdadeiramente um dos colossos da Via Láctea, Eta Carinae é 100 vezes mais massiva e 240 vezes maior que nosso anão amarelo-branco Sol. Obviamente, como parece escura, Eta Carinae está bem distante, cerca de 7.500 anos-luz de distância. No entanto, mesmo a essa distância, se essa estrela se tornar hipernova, ela ainda pode impactar a camada de ozônio da Terra, interromper as comunicações por satélite e prejudicar os astronautas. 159 anos após a observação de Halley, Eta Carinae experimentou uma explosão semelhante a uma nova. Ela aumentou de uma estrela relativamente fraca para se tornar a 2ª estrela mais brilhante visível da Terra, mas apenas por um período de 27 anos. De 1836 a 1863, Eta Carinae foi a 2ª estrela visível mais brilhante, depois de Sirius ou Sírio, a estrela do Cão Maior, e Sirius está a apenas 8 anos-luz de distância. Desde 1863, apesar de alguns surtos, Eta Carinae voltou ao seu brilho original de magnitude 4,5. Os astrônomos nos devem um pequeno pedido de desculpas, que não esperamos receber tão cedo, pela nomenclatura da magnitude das estrelas. Quanto mais brilhante uma estrela ou planeta ou lua, menor é a sua magnitude. Assim, estrelas mais brilhantes do que primeira magnitude são magnitude 0 ou magnitude negativa. A lua cheia, por exemplo, tem magnitude negativa 13. Uma estrela de magnitude positiva 4,5, como a Eta Carinae, é bastante fraca à vista da Terra, mas é claramente visível em um céu noturno sem poluição luminosa ou nuvens se você mora em qualquer lugar ao sul da latitude do Cairo, no Egito. 30 graus de latitude norte é o norte mais distante em que você pode ver essa estrela. Agora ouça, Eta Carinae está tramando alguma coisa. Tem clareado novamente e agora está mais brilhante do que em qualquer outro momento desde 1864. É uma situação complexa. Eta Carinae é realmente 2 estrelas, Eta Carinae A e Eta Carinae, qual é o seu palpite? B. Há uma 3ª estrela próxima que também está interagindo com a dinâmica da estrela dupla. Meu palpite é que se chama Eta Carinae C. Explodindo em 2 globos de gás incrivelmente massivos que estão se expandindo a 32 milhões de quilômetros por hora, Eta Carinae é sem dúvida uma das estrelas de aparência mais estranha que você já viu.
Lembre-se, está localizada a uma grande distância de 7.500 anos-luz de nós. E se alguma coisa tivesse acontecido com Eta Carinae nos últimos 7.500 anos, tipo se tornar uma supernova, não seríamos capazes de ver, porque nenhuma radiação eletromagnética dela teria chegado aqui ainda. Os astrônomos estão acompanhando de perto a Eta Carinae porque ela pode se tornar hipernova a qualquer momento. Ou talvez isso já tenha acontecido há 5.000 anos. Nesse caso, só teríamos que esperar mais 2.500 anos para vê-la. Pois é, como eu coloco isso na minha agenda? De uma lista de mais de 30 prováveis estrelas candidatas que podem se tornar supernovas, Rho Cassiopeia é a escolha de muitos astrônomos. Outra letra grega, Rho, é a 17ª letra do alfabeto grego. Isso significa que Rho Cassiopeia é uma estrela com a 17ª magnitude aparente mais brilhante na constelação de Cassiopeia. No entanto, Rho Cass, carinhosamente, é uma das apenas 7 estrelas hipergigantes amarelas conhecidas na Via Láctea. É mais um colosso. Para ser vista na magnitude 4,5 a uma distância de cerca de 10.000 anos-luz, Rho Cass deve ser uma estrela muito grande, uma hipergigante. Colocada onde o Sol está, ela abrangeria a órbita de Marte, mas ainda é amarela, não é uma estrela gigante vermelha. Vermelho indica uma temperatura de superfície mais fria. Rho Cass, por maior que seja, ainda é tão quente em sua superfície quanto o nosso Sol, ou até um pouco mais quente. Isso só pode significar duas coisas. No fundo de seu núcleo, Rho Cass está fundindo átomos muito mais pesados que hidrogênio ou hélio. Além disso, a estrela está produzindo muito mais energia do que uma gigante vermelha. No ano 2000, Rho Cass entrou em erupção maciça. Ela brilhou em 2 ordens de magnitude ao ejetar 10.000 vezes a massa da Terra no espaço a 4 vezes a velocidade do som. Os astrônomos detectaram a marca de óxido de titânio nessa erupção. Isso significa que Rho Cass está muito perto de se tornar uma supernova, ou, neste caso em particular, hipernova, do que costumavam supor. O ferro está apenas alguns passos acima do titânio na tabela periódica, e quando o ferro se forma, a fusão para e uma estrela entra em colapso. Rho Cass está muito perto disso, ou, mais corretamente, estava muito perto, porque a erupção que vimos no ano 2000 aconteceu realmente 10.000 anos antes. Muitos astrônomos pensam que Rho Cass já se tornou hipernova, formou um buraco negro e nem existe mais. Enquanto isso, Betelgeuse chamou a atenção de todos, não muito tempo atrás. A estrela, não o filme. Ela escureceu drasticamente, aparecendo apenas 37% mais brilhante do que normalmente é. Está se preparando para se tornar uma supernova? Betelgeuse é de longe a estrela mais brilhante de todo o céu, em luz infravermelha. Esse é um fato importante, porque se relaciona com o status de Betelgeuse como candidata à supernova, como veremos em breve. Betelgeuse também é chamada de Alpha Orionis, outra designação de letra grega. Então, devemos concluir que Betelgeuse é a estrela mais brilhante de Órion, certo? Errado. É a segunda estrela mais brilhante dessa constelação. Rigel, ou Beta Orionis, é a mais brilhante. Pois é. Pode ser porque Betelgeuse é classificada como uma estrela variável semi-regular, o que me parece redundante. Seu ciclo de pulsação de aproximadamente 400 dias muda seu brilho em cerca de uma magnitude completa, passando de muito mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude para mais próxima de uma estrela de segunda magnitude. Mas nunca se observou Betelgeuse escurecer tão rapidamente ou tão drasticamente como aconteceu recentemente. Como isso aconteceu? Do final de 2019 a meados de 2020, Betelgeuse passou por um período de escurecimento substancial durante um evento de ejeção de massa. A comunidade mundial de astronomia examinou atentamente a situação, e no decorrer de suas investigações chegaram alguns novos fatos surpreendentes sobre Betelgeuse. Primeiro, ela não está tão longe quanto pensávamos. A nova distância, agora mais precisa, é de 548 anos-luz. Isso é 25% mais próximo do que a medição anterior. O segundo fato novo, o diâmetro de Betelgeuse foi reduzido na mesma porcentagem. A estrela é agora conhecida por ser 25% menor do que se acreditava anteriormente. A causa do escurecimento dramático de Betelgeuse também foi determinada. A estrela gigante ejetou uma nuvem de gás que continha magnésio. A nuvem bloqueou uma grande parte da luz vinda de Betelgeuse e fez com que ela parecesse visualmente muito mais fraca do que realmente é. O magnésio não está a meio caminho do ferro na tabela periódica, o que significa que Betelgeuse está mais longe de se tornar uma supernova quanto se suspeitava anteriormente.
Quando o ferro começa a se formar em uma estrela, significa que essa estrela está perto de encerrar suas reações de fusão. O passo seguinte é a implosão. Ainda não chegamos lá com Betelgeuse. Essa estrela emite a maior parte de sua energia como luz infravermelha, o que também indica que seu núcleo provavelmente ainda está queimando hélio, e não algo que aumentaria muito a quantidade de calor, como carbono, por exemplo. Betelgeuse ainda se tornará uma supernova, mas não por mais 100 mil anos. Você pode riscá-la da sua lista de supernovas por enquanto. Quanto a como pronunciar corretamente Betelgeuse, você pode dizer da maneira que quiser. Existem tantas pronúncias diferentes por aí quanto há pessoas que querem pronunciar corretamente. É uma pesquisa divertida na internet. E uma grande perda de tempo. Então escolha Betelgeuse e siga em frente. A supernova 1987A pegou os astrônomos desprevenidos quando iluminou a Grande Nuvem de Magalhães a mais de 100 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Foi quando a atenção se voltou para uma estrela semelhante muito mais próxima da Terra, Rigel, na constelação de Órion. Rigel poderia nos surpreender e de repente virar supernova? Há algo chamado o problema da supernova que você provavelmente deveria saber, porque pode estar relacionado com a supernova de Rigel, ou não. Parece que estrelas com mais de 17 massas solares nem sempre se transformam em supernovas. Recentemente, uma estrela gigante vermelha simplesmente desapareceu. Mais uma vez, não virou supernova, desapareceu. Isso acontecia com frequência em simulações de computador de supernovas, e agora, finalmente ocorreu na vida real. A massa de Rigel é de 21 massas solares. Em outras palavras, é 21 vezes mais massiva que o nosso Sol. Então, Rigel se tornará uma supernova ou simplesmente desaparecerá em um buraco negro que criará em seu núcleo? Astrônomos e físicos continuam seu trabalho de aprender mais sobre a dinâmica das estrelas massivas, vasculhando o céu em busca da próxima supernova na Via Láctea. Enquanto isso, podemos ficar confiantes de que nós, na Terra, não corremos perigo com os efeitos nocivos das explosões de supernovas próximas. Vivemos em um bairro estelar tranquilo e sereno, exceto por aqueles marcianos que vivem ali ao lado. TRES-2b é um planeta onde a noite nunca acaba. E não é como uma noite normal com lindas estrelas brilhando no céu. Aqui é escuro e escaldante. O TRES-2b é um gigante gasoso cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter, e sua superfície absorve a luz melhor que o carvão. Também pode ter um leve brilho vermelho escuro devido a esse ar ardente, que é tão quente quanto lava fresca. Delícia, não? No sistema estelar de 55 Cancri, existem 5 planetas, 4 dos quais são gigantes gasosos semelhantes a Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque está mais próximo da estrela, é horrivelmente diferente. 55 Cancri E está tão perto do seu Sol que metade da superfície do planeta é literalmente um oceano de lava derretida. A outra metade é uma escuridão eterna porque nunca vê o Sol. O planeta está sempre com um lado voltado para sua estrela. E entre a parte escaldante e a escura, há uma zona do crepúsculo, uma fina faixa de nada sombrio. HD 189733b. Não vou dizer isso de novo. É o único exoplaneta na órbita de sua estrela, e à primeira vista parece bastante bonito. Redemoinhos azuis e brancos formando padrões maravilhosos. Mas essas cores agradáveis na verdade vêm de partículas de silicato duro na atmosfera do planeta, o que significa que chove vidro aqui. E o pior é que os ventos atingem a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para comparação, a rajada de vento mais rápida na Terra foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menor. Assim, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, rasgando tudo em seu caminho. O próximo sistema, PSR B1257+12, tem 3 exoplanetas, todos sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque não é uma estrela normal, é um pulsar, um núcleo de uma estrela explodida girando rapidamente. Ele cria poderosos pulsos eletromagnéticos em várias direções, enquanto gira vários milhares de vezes por segundo. Como resultado, os planetas que orbitam essa estrela falecida estão sendo lentamente devorados e acabarão por desaparecer completamente. Kepler-70 é uma estrela anã azul quente que explodiu em uma gigante vermelha há cerca de 18 milhões de anos. Na época, era orbitada por pelo menos 2 planetas. O mais próximo deles era um gigante gasoso, semelhante a Júpiter. Seu nome era Kepler-70b e ainda existe, mas a estrela crescida o consumiu e o transformou em um mundo rochoso e quente.
No momento, é um dos planetas mais quentes já descobertos. Sua temperatura é mais alta que a da superfície do nosso Sol. Ele teve sorte em sobreviver mesmo passando tempo dentro da estrela, mas está evaporando agora e provavelmente desaparecerá em um futuro próximo. WASP-12b é um dos planetas mais estranhos e tristes que existem. A enorme gravidade de sua estrela combinada com um planeta que consiste principalmente em gás resulta na estrela devorando lentamente seu protegido. O WASP-12b já assumiu a forma de um ovo esticado em direção ao seu impiedoso Sol e é incapaz de modificar essa condição. Em mais de 10 milhões de anos, o planeta inevitavelmente sucumbirá ao apetite da estrela voraz. Se você já se perguntou como é andar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, Gliese 436b é um planeta que lhe daria um exemplo prático. Estando extremamente perto de seu Sol, o exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes do que um forno em chamas, e no entanto segue coberto de gelo, que queima incessantemente. Este gelo é muito mais denso devido à enorme gravidade do planeta, permanecendo sólido mesmo sob condições extremas, sem derreter. Nenhuma lista de mundos assustadores poderia existir sem que Vênus fosse mencionado, o gêmeo da Terra. O segundo planeta a partir do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio. As erupções vulcânicas atormentam Vênus constantemente. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte que a nossa. E essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico, que se condensa e volta na forma de chuva, aumentando o inferno. Mas mesmo que você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos lá em cima são tão fortes quanto alguns dos furacões mais poderosos da Terra. Aqui temos um nome muito longo para um planeta muito frio. Embora a estrela hospedeira não fique muito longe, é uma anã vermelha pequena e bastante fria, cuja luz e calor mal chegam ao planeta. As temperaturas lá fora chegam a menos 223 graus Celsius, o que é apenas ligeiramente mais quente que o zero absoluto. O exoplaneta é, portanto, escuro, sombrio e coberto de gelo eterno que nunca derrete. Ainda assim, se tiver um núcleo rochoso, pode gerar algum calor, então há uma chance de que bem abaixo da superfície congelada, algumas coisas alienígenas desconhecidas possam estar espreitando. Dimidium, localizado a cerca de 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo em muitos aspectos. Está acoplado por maré ao seu Sol, o que significa que um de seus lados está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro está sempre virado para longe. O lado quente tem temperatura de 980 graus Celsius, com ventos sempre soprando e que atingem 1000 km por hora. Apesar de o Dimidium ser um gigante gasoso, ele contém uma grande quantidade de ferro, que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens, e quando esfriam, caem na superfície na forma de uma chuva infernal de ferro fundido. O oxigênio é geralmente visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta, mas esse definitivamente não é o caso de Osíris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio neste planeta, ou melhor, ao redor dele, porque ele está 8 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa distância extrema faz de Osíris um caldeirão vivo onde tudo pode queimar. Também é responsável por uma órbita muito curta do planeta em torno da estrela. Um ano em Osíris é igual a 3 dias e meio da Terra. Além disso, a atmosfera do planeta é constantemente soprada e derretida pelo calor do Sol. O Corot ESO 3b não é tão quente nem tão frio quanto alguns dos outros nessa lista, mas é aterrorizante à sua maneira, mais traiçoeiro. É um gigante gasoso semelhante em tamanho a Júpiter, mas 20 vezes mais denso. Isso faz com que a gravidade deste planeta pese em toda a sua superfície 50 vezes mais do que na Terra. Pisar nele seria sua desgraça fatal, porque você seria imediatamente esmagado pela densidade de sua atmosfera. Corot 7b é outro mundo parecido com um forno. Sua temperatura diária é superior a 2.200 graus Celsius. Combinada com a superfície rochosa, apresenta uma paisagem infernal. As rochas do solo borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde se resfriam e acabam voltando à superfície em uma chuva de enxofre. O que é ainda mais triste é que o Corot 7b pode ter sido um gigante gasoso cuja atmosfera derreteu com o calor, sobrando apenas o núcleo queimado.
Embora possamos nos considerar avançados depois de ter um vislumbre dos 8 planetas do nosso sistema solar e suas 200 luas, temos pouca ideia do que realmente está lá fora. Tanto que existe uma especulação de que possa haver mais um planeta em nosso sistema solar. Os cientistas o chamam de Planeta X ou Planeta 9. Esse mundo desconhecido pode estar escondido além de Netuno. Asteroides e planetas anões nessa área têm órbitas alteradas de formas estranhamente inexplicáveis, e o Planeta X pode ser a razão. As histórias sobre esse planeta misterioso começaram há mais de 100 anos, com um homem chamado Percival Lowell. Lowell tinha um grande amor pelo espaço, e além de ter um bigode impressionante, também era super rico. Que homem de sorte! Ele usou suas riquezas para construir um observatório no Arizona e o dedicou a estudar os movimentos estranhos de Urano e Netuno. Sua atração gravitacional é mais lenta do que a de todos os outros planetas no nosso sistema solar, quase como se houvesse um objeto oculto puxando-os para fora do curso. Em 1906, Lowell teorizou que poderia haver outro planeta além de Netuno, provavelmente causando esses estranhos acontecimentos cósmicos. O homem chamou esse corpo espacial potencial de Planeta X. Em 1930, Plutão foi descoberto por Clyde Tombaugh no próprio observatório de Lowell. Finalmente, parecia que as pessoas tinham uma explicação para os estranhos padrões orbitais. A equipe de Lowell estava nas nuvens após a descoberta, mas suas celebrações duraram pouco. Logo, eles descobriram que Plutão era muito pequeno para ter tanto efeito nos planetas ao redor, e também estava muito longe deles. Então, estavam de volta à estaca zero. O Planeta X, se existir, tem 10 vezes o tamanho da Terra e 4 vezes o seu raio. Levaria pelo menos 10.000 anos para o planeta orbitar o Sol, e ficaria 200 vezes mais longe do que o nosso planeta natal. São 600 unidades astronômicas do centro do sistema solar. A saber, uma unidade astronômica é igual à distância entre a Terra e o Sol. Mas embora isso pareça muito distante, na verdade não o é. A distância entre os corpos espaciais é geralmente medida em anos-luz, e uma unidade astronômica é uma unidade de medida muito menor. Para fins de contexto, a coisa mais distante detectada da Terra é a galáxia GNZ11. Nome bonito, né? Ela fica a impressionantes 32 bilhões de anos-luz de distância. Mesmo assim, nossos telescópios ainda podem localizá-la, e apenas um ano-luz é o mesmo que 63.241 unidades astronômicas. Uau! Então, se a nossa tecnologia pode detectar uma galáxia que está tão longe, como não fomos capazes de descobrir o Planeta X? Bom, provavelmente se deve ao fato de que ele pode nem existir. A teoria do Planeta X foi bastante desmentida em 1989. Foi descoberto que a misteriosa atração gravitacional de Netuno havia sido uma pista falsa o tempo todo. Os cientistas haviam julgado erroneamente o quão grande Netuno realmente era. A Voyager 2 visitou o planeta e descobriu seu tamanho real. Essa nova informação explica as estranhas atrações gravitacionais, o que significa que não foram causadas pelo tal Planeta X. Mas não é aí que a nossa investigação termina, quando o hipotético nono planeta apareceu mais uma vez há cerca de 10 anos. Embora as evidências por trás da teoria de Lowell estivessem erradas, sua crença no Planeta X pode não estar. Em 2015, os astrônomos Michael Brown e Konstantin Batygin descobriram que havia de fato forças gravitacionais inexplicáveis em ação ali além de Netuno. Existem satélites que orbitam os planetas perpendicularmente, o que não acontece em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Existem também aglomerados de asteroides que se movem de maneiras muito específicas, tão específicas que é basicamente impossível que possam ser aleatórias. Ainda mais estranho, existem satélites que viajam em direções completamente opostas ao Sol, ao contrário da maioria das outras coisas no sistema solar. Um planetoide chamado Sedna também parece estar sendo puxado para alguma coisa, junto com outros 6, todos indo na mesma direção. E Brown e Batygin não são apenas quaisquer observadores estelares. Ambos são cientistas respeitados e no auge da carreira. Konstantin Batygin foi citado pela Forbes como um dos 30 cientistas que estão mudando o mundo. E Mike Brown foi o homem que rebatizou Plutão como um planeta anão. Isso significa que quando esses caras dizem algo, geralmente é bastante legítimo e você provavelmente deveria ouvir. Mas a única maneira de realmente provar que o Planeta X existe é realmente encontrando ele. E isso acabou sendo muito difícil. Para localizar o planeta, precisaríamos usar um método chamado fotometria de trânsito. É basicamente como monitoramos um monte de estrelas por um longo tempo e observamos qualquer diminuição na luz que elas emitem.
Essas quedas provavelmente seriam causadas por um planeta ficando no caminho e, tadá, a existência do planeta X poderia ser provada. Mas para que esse método funcione, a Terra, o novo planeta e o Sol precisam estar perfeitamente alinhados. Essas circunstâncias são muito raras, e se essas condições não existirem, a queda na luz não acontecerá. Além disso, esse método só funcionaria realmente com planetas que estão mais próximos do Sol do que a nossa Terra. Esses são Vênus e Mercúrio. Para qualquer coisa além da Terra, essa técnica é praticamente inútil. Outra técnica que poderíamos usar é encontrar o possível planeta por meio de um bom e velho telescópio. Mas, como você pode imaginar, isso é incrivelmente complicado. O objeto mais distante que encontramos no nosso sistema solar é um planetoide apropriadamente denominado Far Far Out, ou em português, muito, muito distante. Mas ele está a apenas 140 unidades astronômicas de distância do Sol. Isso é apenas 1/4 do caminho para o planeta X. Só podemos ver um objeto por causa de seu brilho. O Sol é muito visível para nós porque emite grandes quantidades de luz. E podemos ver a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Tecnicamente, a Lua não deveria parecer mais brilhante do que as outras coisas no céu noturno. Só parece mais clara porque estamos mais perto dela. Quanto mais longe um objeto está, menos brilhante ele parece. O principal problema de ver o teórico planeta X é que todos os objetos no nosso sistema solar obtêm sua luz do Sol. Eles refletem a luz solar e é por isso que podemos vê-los. Dada a distância do planeta X até o Sol, é quase impossível vê-lo. E por causa de sua luz muito fraca, para vê-lo, precisaríamos de condições climáticas perfeitas, assim como de um telescópio extremamente poderoso. Mas Brown e Betkin encontraram o perfeito. O telescópio Subaru está localizado no topo de um vulcão adormecido no Havaí. É enorme e é capaz de capturar até mesmo a luz mais fraca de objetos espaciais distantes. O problema é que precisamos descobrir para onde apontá-lo. Sem saber onde o planeta X realmente está, isso basicamente transforma as coisas em um gigantesco jogo de adivinhação. Também existem apenas cerca de 3 noites por ano em que as condições são claras o suficiente para ver o hipotético planeta X. É difícil, mas não impossível. E ainda, a maioria dos astrônomos desistiu e concordou que o planeta X não existe, afirmando que é apenas um mito comum. A explicação mais difundida para as estranhas influências gravitacionais é que existe um minúsculo buraco negro no nosso sistema solar que está puxando os planetas em sua direção. Mas não se preocupe, eles dizem que não é grande o suficiente para realmente devorar um planeta, então a Terra vai ficar bem, por enquanto. O problema com a teoria do buraco negro é que, mais uma vez, é quase impossível rastrear-nos um. Embora sua massa pudesse ser tão grande quanto a do planeta X, o próprio buraco seria reduzido ao tamanho de uma laranja. Os telescópios não teriam nenhuma utilidade. Para encontrá-lo, seria necessário procurar os raios gama emitidos por objetos à medida que caem no buraco negro. Outra maneira de descobrir isso é liberar centenas de pequenas espaçonaves. Elas passariam perto o suficiente do buraco hipotético, e quando elas fossem puxadas em direção a ele, provavelmente poderíamos detectá-lo. Mas não exclua a teoria de Brown e Betkin, ainda está sendo documentada pela NASA. E até encontrarmos evidências contundentes para provar quaisquer teorias, o planeta X ainda pode estar por aí.